Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando aqui agora e não me conhece ainda, eu me chamo Josué. É muito bom ter você aqui no nosso canal. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Como ser grato em tempos de dificuldades? Quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, parece que não temos motivo para isso. Mas é nos momentos de tribulações, como já diz o hino, que são compostos os mais belos hinos e poesias. Uma coisa é nós compormos hinos das histórias dos outros. Outra coisa é quando nós, pela inspiração do Espírito, conseguimos compor um hino com a nossa própria história. Ou seja, no contar do testemunho da nossa vida que nós também glorificamos a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé e vai te deixar firme nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Amém? Então, o texto que nós iremos estar olhando aqui, a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está no Salmo 116, verso de número 1 ao verso de número 9. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, que é muito importante, ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Nós estaremos voltando aqui com as aulas da EBD do próximo trimestre e eu creio que vai ser bênção para você. E você nos ajuda compartilhando esse vídeo para mais pessoas, amém? Então aí na sua tela eu vou abrir a minha Bíblia aqui e vou compartilhar o texto com você aí na sua tela. Salmo de número 116, vamos ler até o verso de número 9. Diz assim: Amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seus ouvidos para mim, eu o invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Esse salmo aqui, como você pode ver em algumas epígrafes de alguns textos, vai estar dizendo que é um salmo de gratidão. E de fato é um salmo de gratidão pelo livramento. É um salmo de gratidão pelo livramento que o Senhor deu, o livramento divino. Esse salmo ele vai até o verso de número 19, mas nós optamos em ficar até o verso de número 9. A Septuaginta vai dizer que este salmo ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai até o verso de número 9 e a segunda parte então vai do verso de número 10 ao verso 19. Para o nosso vídeo e essa palavra não ficar muito longa, eu espero que você fique até o final, mas fique comigo até nós concluirmos essa mensagem que eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra ao seu coração e no final nós estaremos fazendo uma oração. Observe comigo então que esse salmo começa com uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Quando ele diz, eu amo ao Senhor, isso está relacionado ao sentimento do tempo presente. Ou seja, quando nós vamos no texto sagrado, são várias as declarações do Senhor amando Israel, do Senhor amando a igreja. Quem não conhece o texto clássico de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está repleta de declaração de amor de Deus para com o ser humano. Aqui o salmista traz algo novo. Ele começa a contar esse testemunho, a compor esse hino, declarando o seu amor pelo Senhor. Interessante que ele não diz que amará ao Senhor ou que amou ao Senhor. Ou seja, o sentimento dele não está nem vinculado ao passado apenas, ele não vive do passado. E também não é uma promessa apenas para o futuro. Ele diz, eu amo ao Senhor. Ou seja, no tempo presente, é agora. Enquanto eu estou vivendo, eu amo ao Senhor. Afinal de contas, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, o tempo de firmar uma aliança com o Senhor
de mostrar fidelidade a Ele é agora. Por isso eu amo ao Senhor. Aqui se revela então o sentimento de alguém para com Deus no tempo presente. Esse sentimento é expresso porque ele traz à memória coisas que Deus fez no passado. Ainda, ele vai falar no verso de número 1, amo ao Senhor, pois Ele ouviu o meu clamor. Ou seja, ele está trazendo à memória ações de Deus no passado para com ele. O Senhor Ele ouviu o meu clamor. Ou seja, no passado, quando nós paramos um pouco e recordamos do que Deus tem feito por nós no passado, nós teremos motivos para amá-lo no presente. Na verdade, o nosso amor para com Deus hoje é apenas uma correspondência do amor dele para conosco. Jesus, falando acerca dos discípulos, e por extensão se aplica a mim e a você, ele diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós. Então, afirmando o seu amor no presente, lembrando-se do passado, o salmista faz uma afirmação para o futuro, quando ele diz, então eu invocarei o Senhor enquanto viver. Ele está fazendo uma promessa de que, apesar das dificuldades, ele permanecerá firme na presença do Senhor. Ainda nos versos de número 1 e 2, nós temos aqui as experiências pessoal em referência à oração. Ou seja, o nosso amor cresce para com Deus hoje, porque nós permanecemos em oração. Ou seja, a oração sustenta o nosso amor para com Deus. Quem ama a Deus ora, e quem ora é porque ama. Então, no tempo presente, nosso amor é sustentado. Agora, quando fala-se do passado, a nossa lembrança do que Deus fez no passado fortalece a nossa fé e a esperança no presente. Quando eu olho para o passado e recordo o que Deus fez para com o seu povo, a minha fé no presente é fortalecida e minha esperança permanece. E no futuro, então, como consequência e resultado, nós permaneceremos andando na presença do Senhor. Por isso que o salmista fala, continuarei andando. Por que ele continuará andando na presença do Senhor? Ora, muito simples, porque Deus é a única opção que nós temos. Ainda que você tome qualquer outra decisão que não seja Deus é tolice. Porque há um só caminho, há um só mediador, há um só Deus. O salmista entendeu esse segredo, entendeu que Deus não é apenas a única opção, é a melhor opção. Então, qualquer escolha que o salmista tomasse que não fosse Deus seria tolice. Ele se torna sábio quando ele diz, permanecerei com o Senhor. Pedro, no Novo Testamento, parece que entendeu também essa lição, quando Jesus, em João, capítulo de número 6, pregando sobre a sua morte, o seu sacrifício, afirma que ele próprio, Jesus, é o pão vivo que desceu do céu, enquanto os antepassados haviam comido maná no deserto sem entender e acabaram morrendo, aqueles que na nova aliança participam da comunhão com Cristo teriam a vida eterna. Por não ter a revelação do Espírito e entendimento, muitos dos seguidores de Cristo o abandonaram. Pedro então chega até Jesus e fala, olha mestre, os discípulos estão te abandonando. Jesus olha para Pedro e fala, olha, se você quiser ir após ele, a eles vá também. Só que Pedro entendeu o segredo e disse, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos. Se só tu tens palavras de vida e de vida eterna. Então, o salmista faz essa expressão, continuarei andando na presença do Senhor. O verso 1, 2 e 9 do Salmo, o adorador se mostra em plenitude, com uma profissão de fé quando ele diz, eu amo ao Senhor, com uma profissão de oração. Lembre que o amor leva à oração e a oração aumenta o amor. Quando ele diz, eu invocarei ao Senhor. E no verso de número 9, quando ele diz uma decisão, quando ele toma uma decisão de andar na presença do Senhor. Um coração que arde em amor, transborda em cânticos de adoração. Quando ele fala, eu orarei, eu adorarei ao Senhor. E se firma no passo a passo de uma vida com Deus. Passos rumo a Deus. Esse amor que arde no nosso coração nos atrai para perto do Senhor. E o lindo é que esse Deus a quem o salmista clama não fica indiferente. Ele ouve. Ele vai falar no verso de número 2. Inclina seu ouvido para mim, eu o invocarei enquanto
viver. Ou seja, o salmista não está lançando palavras ao vento. O salmista não está orando ao abismo. Ele ora a Deus. Ele se inclinou. A expressão inclinou-se aí dá a ideia de um amigo que se abaixa para ouvir um segredo. Ou seja, é na oração que nós contamos os mais íntimos segredos para Deus, aquilo que não temos coragem de falar muitas das vezes para o pastor, para o amigo, para a mãe, para o pai. Em oração, nossa alma se rasga e Deus está lá para ouvir o sussurro do nosso coração. E às vezes, quando nos falta até palavras, Ele interpreta pelo Espírito as lágrimas que nós derramamos ali e entende o que nós precisamos. Esse é o verdadeiro amigo que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. Agora veja o verso de número 3 ao 5, onde o salmista se encontra, o desespero em que ele se encontra. Aqui se revela a história da alma perdida. Aqui se revela a minha história e a sua história. Em primeiro lugar, antes de clamar ao Senhor, ele revela onde estava. Primeiro, verso 1 e 2, ele revela o seu sentimento para com Deus. Verso 3 e 5, ele vai revelar onde ele estava no momento em que ele clamou. Verso de número 3, ele vai falar: eu estava em laços de morte, enrolado por angústias do inferno, tribulação e tristeza se apoderaram dele. Então ele está numa situação difícil, ele está numa situação complicada. Não pode ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas há socorro que vem de cima. Ele está em grande angústia, é o estado onde ele se encontra, em grande tristeza, em grande dificuldade. Mas ele faz algo. Ele não se entrega às angústias da morte. Ele não se entrega à tribulação e à tristeza. Verso de número 4, ele diz: então gritei ao Senhor, clamei por socorro. O clamor não é uma oração passiva, tranquila. Não, imagine a seguinte história. Você é um pai ou uma mãe, e aí teu filho ou tua filha está na rua brincando, jogando bola, empinando pipa. De repente vem um carro desgovernado. A tua filha, o teu filho está de costas para o carro. E você quer que ele perceba o perigo que vem. O que você faz? Você não lembra de vergonha, você não lembra dessas coisas. Você simplesmente grita com toda a sua força e corre em direção ao teu filho para ver se caso o teu grito não o alcance, você consiga o alcançar. O clamor é isso. O clamor a Deus é você gritar por socorro a Deus. E Ele vai te escutar. Veja que primeiro Deus escuta o sussurro da oração, como nós acabamos de falar, mas Ele também ouve um grito de desespero. A situação se aperta de tal modo que o salmista então clama ao Senhor. Ele grita ao Senhor pedindo socorro. E veja o verso de número 5, que o salmista então faz uma expressão maravilhosa. Até então, ele está falando da experiência dele, contando o testemunho dele, e ele vai falar: olha, eu clamei, eu busquei, eu estava em aperto, sempre no singular. Mas como ele está contando um testemunho, verso de número 5, ele vai falar: o Senhor é compassivo e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. Agora, como ele está afirmando a fé dos irmãos, ele fala o nosso Deus. O nosso Deus. Ele está contando o testemunho dele, de grande dificuldade e aflição, mas está afirmando a fé daqueles irmãos e irmãs que o ouvem. O nosso Deus. E sabe o que é lindo, meus irmãos? É que esse Deus que ouve um salmista, ouve uma nação inteira. Ouve a mim e ouve a você ao mesmo tempo, e não confunde a nossa voz, nem erra o nosso endereço. Por isso não se preocupe. Se você está enfrentando dificuldades e tribulações, Deus sabe aonde você se encontra nesse exato momento e as bênçãos dele podem te alcançar. O salmista, então, do verso de número 6, vai falar de a condição em que ele se encontra e como Deus age para com ele. Ele diz assim: o Senhor protege os simples. Quando estou abatido, ele me salva. O Senhor olha para os simples. Os simples aqui, por mais que a palavra simples muitas das vezes signifique pessoas pobres, não quer dizer que nesse salmo aqui simples seja isso. E é muito relativo isso, porque há pessoas pobres que não têm nada, mas que são arrogantes. Há pessoas que são ricas
que todavia são humildes. Então, o simples aqui é a pessoa que é sincera como uma criança. Outro dia eu estava falando na igreja e eu falei isso, e é verdade. Se você quer saber se você está bonito, pergunte para uma criança. Elas são sinceras. Se ela te achar bonita, ela vai falar. Se não, ela vai falar também. A criança é sincera. O salmista fala que Deus olha para os simples aqui. Os simples são aqueles que são sinceros como crianças, que não esconde o que está vivendo, que não maqueia a tristeza do seu coração, mas que falam para Deus, que estão se sentindo fracos, que estão sentindo-se debilitados, e nessa sinceridade Deus o alcança e Deus o restaura. Ele vai falar que estava prostrado, ou seja, abatido, e ele me salvou. Ou seja, é a expressão de alguém que não tem força, não tem ânimo, está sem perspectiva, não consegue se levantar por si só, porque a expressão abatida aí no verso de número 6 é a ideia de morte. Eu estava como que morto, mas ele me salvou, ele me deu vida. Na salvação, nós nos encontramos da mesma maneira. O apóstolo Paulo vai falar que Deus nos deu vida por meio de Jesus Cristo, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Isso é graça, porque uma pessoa abatida não tem nada para oferecer à outra. Da mesma forma, nós não tínhamos nada para oferecer ao Pai, mas Ele, por sua infinita misericórdia e graça, nos alcançou e nos deu vida por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele me salvou. E aí o salmista está contando testemunho. Agora, o verso de número 7 e 8, ele olha para o seu interior e faz uma inferência para a sua alma. Ele fala: olha, minha alma, descansa no Senhor. Verso de número 7, ele fala: ó, minha alma, torna a tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. A bondade do Senhor é o que traz paz para o nosso coração. E ele vai dar um motivo pelo qual a alma deve descansar. Ele fala: livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Em primeiro lugar, o Senhor tem sido generoso. A palavra generoso aí, ela vem de uma raiz primitiva hebraica chamada gamal, que significa resolver completamente e recompensar. O salmista está falando para a alma: olha, descansa no Senhor, porque quando Deus decide agir, Ele age completamente e perfeitamente. E Ele recompensa aqueles que buscam descansar no Senhor. O escritor de Hebreus vai falar que aqueles que se aproximam do trono da graça de Deus, é necessário que eles creiam que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é a alma que se apega e confia no caráter de Deus. Ele vai continuar no verso 8 falando que esse Deus maravilhoso, a quem ele serve, livraste a minha alma da morte. Morte aqui significa mavet, significa destruição e também assassinato. Não entendemos qual o contexto em que o salmista se encontrava para contar esse testemunho. Mas de uma coisa é certa, tinha alguém querendo a morte dele, tinha alguém tramando contra a vida dele. Mas Deus, que é o guarda que não dorme nem tosqueneja, estava cuidando do salmista e livrando ele da destruição, do assassinato. Você não sabe, mas muitas vezes Deus tem te dado livramento que você nem imagina. Às vezes você está saindo para trabalhar, no meio do caminho você se esquece de alguma coisa, tem que retornar, e às vezes retorna para casa até reclamando para pegar uma máscara e não sabe. Mas quem sabe Deus está te livrando de um atropelamento, de algo pior. Então, esse Deus a quem nós servimos também nos livra. Ele vai falar que Deus livra a sua alma. A alma, acredito que alguns dos irmãos possam até entender, no hebraico é nefesh. Só que nefesh não significa simplesmente a alma, o ser interior. Significa a vida, a pessoa propriamente dita, mente, desejo, emoção, paixão. Em resumo, o salmista está dizendo que Deus o salva completamente. Corpo, alma, espírito e as emoções. Eu quero crer que Deus está curando as suas emoções, as doenças da sua alma, a tristeza do seu coração, porque Ele pode fazer isso. Creia nisso. Veja que o salmista vai usar 3 dimensões para a qual o Deus age. Ele vai falar: livraste a minha vida.
a minha alma da morte, primeira dimensão. Livraste os meus olhos das lágrimas, segunda dimensão. E a terceira dimensão, livraste os meus pés da queda. O salmista está falando que é uma trindade de libertação da alma, dos olhos e dos pés, de punição, de tristeza e do pecado. O salmista está falando que Deus o leva para a vida, para a alegria e para a estabilidade. Quando ele fala, livraste minha alma da morte, vida. Livraste os meus olhos das lágrimas, alegria. Livraste os meus pés da queda, estabilidade. É o que Deus tem preparado para você. Esse verso nos revela também uma trindade em unidade. Tudo isso foi feito para mim, o salmista diz, e em mim. Quando ele fala, minha alma, meus olhos e os meus pés. Ou seja, o meu interior, as minhas emoções e a minha conduta está sendo direcionada por Deus. Então, contando essa primeira parte do testemunho, ele chega para a decisão de ação, para incentivar os outros irmãos também a ficarem firmes no Senhor. Quando ele diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, verso de número 9. E existem 3 modos de andar. Primeiro, nós andamos nele pela fé, nós andamos em amor com ele, fala de comunhão, e nós andamos por ele em obediência. Nós andamos por obediência a ele. O salmista fala que ele vai fazer isso não quando morrer, mas na terra dos viventes. Ou seja, o salmista está dizendo que o que depender dele, para que as pessoas que estão ao redor dele creiam que Deus existe, que é real e que é galardoador, ele irá fazer. Ele permanecerá andando na terra dos viventes. As lições que nós extraímos desse salmo é que em tempos de tribulações, Deus nos inspira a compor hino da luta em que nós vivemos. Que você aprenda a extrair lições da provação que você está enfrentando agora. Que o Espírito Santo te inspire a compor testemunho daquilo que Deus fez por você, que você e eu tomemos sempre a decisão de andarmos na presença do Senhor na terra dos viventes, porque nada é mais gratificante do que pregar aos outros, não apenas falando, mas sendo um testemunho vivo. O que o salmista está dizendo é que a minha vida será um testemunho para outras pessoas. Quando as pessoas me verem em vida, sabendo da situação que eu estava, elas concluirão que há um Deus que guarda, que há um Deus que cura, que há um Deus que restaura, que há um Deus vivo. Deus abençoe sua vida e que essa palavra venha como selo no teu coração e te guarde e te abençoe. Como eu disse, eu vou estar orando aqui neste momento. Não pule essa parte do vídeo porque é muito importante para você, para nós, tá bem? Senhor eterno, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que arde no meu coração, onde o Senhor nos faz refletir sobre o culto de ação de graças que o salmista prestou ao Senhor. Ele começa com a expressão forte, eu te amo, e que essa expressão possa sair do nosso coração também, que nós te amemos, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos perdão porque não te amamos como o Senhor nos ama. O nosso amor é falho, o nosso amor está em um processo de santificação. Mas eu te peço, não desista de mim, não desista desse irmão e dessa irmã que está do outro lado. E nos ajuda, Senhor, a andarmos na Tua presença, na terra dos viventes. Que nós percamos tudo, menos a Tua presença, porque ela é mais preciosa do que os maiores tesouros que essa terra compõe. Nós oramos, Pai, pedimos toda sorte de bênção, que o Senhor restaure esse irmão, que o Senhor restaure essa irmã, trazendo saúde emocional, saúde para a alma, restauração para o espírito. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor os alcance para a glória do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Um beijo fraterno no seu coração, que a paz do Senhor esteja sobre você e até o nosso próximo encontro. Compartilhe essa palavra para alguém que está passando por dificuldades, que eu creio que Deus vai falar ao coração dele e dela. Um beijo, Deus te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.